Oi, pessoal do Café com Propósito, eu sou a Liza. E eu sou o Gui. A gente gostaria muito de estar aí presente com vocês, mas a gente teve alguns imprevistos, mas mesmo assim a gente preparou esse vídeo com muito amor para vocês sobre o nosso testemunho de como Jesus resgatou a nossa vida e o nosso casamento. E a nossa oração é que a nossa história traga esperança para a vida de vocês. E que se caso você estiver passando por alguma coisa semelhante, não esqueça que Deus está contigo. Nós mudamos para o Canadá há 13 anos atrás, em busca de uma melhor qualidade de vida, um lugar mais seguro para criar nossa família e em busca de melhores condições de trabalho. E nós fizemos isso, nós trabalhamos bastante, a gente adquiriu 2 empresas, a gente adquiriu nossa residência, nossos imóveis, nossos carros, mas quando a gente alcançou tudo isso, né, não faz muito tempo atrás, a gente começou a ver que a gente tinha um vazio muito grande dentro da gente. E 2 dos nossos vícios muito grandes em todo esse processo era trabalho e a bebida. Eu achava que ter sucesso na vida era ter sucesso financeiro. E com isso eu trabalhei muito, entrei em burnouts várias vezes. E aí eu acabava usando a bebida para descansar. E o que era para ser ocasional acabou virando algo diário. E a gente nem percebeu. Nossas redes sociais, elas eram... todas as fotos que a gente botava no Instagram ou que publicava por aí, sempre tava a gente com um copo de bebida junto. A gente podia estar sorrindo, achando que estava feliz, mas estava sempre com um copo de bebida. E foi muito curioso porque a gente também não tinha percebido isso. Foi a Vivi, uma amiga minha, linda, querida, que está sentada aí, que um dia chamou minha atenção e perguntou: você já percebeu que todas as suas fotos têm bebida? E eu, gente, não pode. Quando eu parei para olhar, era mesmo. Todas as fotos tinham bebida. Foi um choque grande, mas muito impactante. Eu também buscava agradar todo mundo. Tinha uma carência dentro de mim que não terminava. E com isso eu acabei cometendo pecados terríveis. Muitas mentiras, manipulações, foi promiscuidade, traições, foi terrível. Foi terrível. E tudo isso a gente depois foi entender que a falta de princípios e valores corretos e alinhados com Jesus acaba levando a gente a cometer e fazer coisas terríveis, achando que isso é normal. Mas tem uma diferença muito grande do que é normal e do que é comum, né? E algo que é comum não quer dizer que isso seja normal. As minhas rodas de amigos também não eram das melhores, né? Apesar de eu estar fazendo meu futebol 2, 3 vezes por semana, a gente saía do futebol e sempre estava envolvido uma cerveja depois, falar coisas que não deveriam, criticar pessoas, julgar pessoas, até as próprias pessoas que estavam jogando com a gente e pessoas da nossa família. E eu vi que depois eu fui perceber isso, né? Que na verdade eu estava trocando horas com a minha família, horas boas com a minha família por isso. E eu não tinha nem ideia, meus valores estavam invertidos, né? E eu também percebi depois, né, que eu não tinha amadurecido. Então a gente envelhece de idade, mas a gente não amadurece na nossa mentalidade. Então isso trouxe muitas coisas erradas, como a Lali falou, mentiras, promiscuidade, e julgamentos e assim por diante. E essas são todas portas, a gente foi descobrir isso depois, né, que são todas portas do que a gente abre para o inimigo. E ele estava entrando na nossa vida e a gente não estava nem percebendo isso. Causando e fazendo acontecer. Nós estamos juntos há 16 anos, né? 10 anos casados, 11 anos casados. No papel, né? Nós casamos no civil antes. O nosso casamento, no começo, ele sempre foi bem companheiro. A gente foi sempre um companheiro do outro, sempre juntos, sempre fazendo muitas coisas juntas. E eu acho que nessa fase, inconscientemente, a gente tinha uma presença de Deus um pouco maior na nossa vida, mas a gente não sabia o que era, né? A gente simplesmente foi bem unido. Eu acho que nessa parte a gente viveu um pouco da parte de uma só carne, mas a gente não sabia disso, né? Aos poucos, com o ambiente que a gente começou a viver e com as coisas que a gente começou a fazer aqui. As brechas que a gente começou a deixar aberto para o inimigo atuar. A gente começou a se afastar, né? Nesse meio tempo a gente começou a se afastar e por mais que sempre teve amor no nosso casamento, as coisas não estavam alinhadas. A gente começou a ir para cada um para um lado. Eu mais na visão de que a minha mulher era uma mulher sempre jovem de cabeça, sempre adolescente, sempre pronta para bebida, festas e diversão. E
E eu esperando dele uma pessoa madura, né? Querendo que ele fosse responsável, que ele tivesse mais ambição, que ele quisesse fazer mais na vida, mas estava olhando para ele naquele momento como se fosse um menino, porque era assim que ele estava agindo. E ele olhava para mim como se eu fosse uma velha, chata, que queria que ele fizesse coisas responsáveis. Então, assim, estávamos numa fase do nosso casamento onde os princípios estavam bem invertidos. E com isso, a comunicação quase não existia. A gente sempre estava numa disputa silenciosa, tentando provar quem estava mais certo, tentando ganhar brigas, né? Na verdade, a gente não brigava, literalmente, mas também não tinha paz no nosso casamento, né? Nesse período. Muito curioso, porque a Vivi novamente trouxe mais consciência para mim. Uma vez conversando com ela e contando as novidades aqui do Canadá e tudo mais, e falando do Gui, ela olhou para mim e falou assim: você já percebeu que quando você me fala do Gui, você está reclamando, você está sempre reclamando? Eu, gente, não pode. Como assim? E era real. E eu reclamava. É muito curioso quando a gente fica falando e reclamando, murmurando, acaba que você só consegue ver isso, né? Você acaba não mais vendo as coisas boas. E é curioso que essa pessoa acaba se tornando o que você vê, né? É terrível, terrível. E durante essa fase, muita bebida, muito trabalho, eu cheguei no fundo do poço. Eu tive depressão, eu tomei remédios, eu busquei espiritismo, eu busquei astrologia, mapa astral, theta healing, terapias, e que algumas coisas até ajudaram por um pouco de tempo, mas nada realmente preenchia um vazio assim de dentro. E com isso eu acabava bebendo ainda mais, né? Que não era legal. E a gente não encontrava uma solução para isso. No nosso casamento. Né? Eu achando que ela tinha mudado demais com todas essas coisas que ela estava buscando. E eu achando que ele tinha que mudar. Então, tava complicado. A gente estava bem diferente. Bom, e aí ano passado, em maio, eu fui pro Brasil fazer uma cirurgia da mandíbula e eu não fazia ideia dos planos que Deus tinha para mim naquela viagem. Quando eu estava no Brasil, a minha amiga Vivi, olha ela aí de novo, a importância de ter as pessoas certas perto de você. Ela me convidou para ir pro Café com Propósito. E claro que eu fui. Vamos passar um tempo juntas, vai ser maravilhoso. E quando eu cheguei lá e conheci essas mulheres maravilhosas, queridas, amorosas, sem julgamento e tão cheias do Espírito Santo, que eu não sabia o que era ainda, eu pensei, gente, que lugar gostoso, que bom estar aqui, que bem recebida. E elas estavam falando de Jesus, mas um Jesus diferente que eu não tinha ouvido falar. O Jesus que eu conhecia, eu conheci durante fases mais jovens da minha vida, catequese na Igreja Católica. Onde era um Jesus assim rígido e distante num altar e judgmental, como fala, de julgamento, mas não esse Jesus amoroso, esse Jesus misericordioso, esse Jesus que está esperando a gente criar um relacionamento com Ele. E aquilo me encheu assim de uma forma tão alegre que quando a Giovana falou, alguém aqui quer receber Jesus no coração hoje, levanta a mão. Foi tão lindo, foi tão lindo. Nesse momento eu me senti tão preenchida, de uma forma que eu não sabia que era possível, mas ao mesmo tempo era tão familiar, foi tão gostoso, foi tão profundo, que eu de verdade, eu quero que todo mundo tenha essa sensação, todo mundo sinta esse amor do Pai. E depois eu fui entender que era o amor do Pai. E eu percebi ali que era Jesus que me faltava. E naquele exato momento mudou tudo. Mudou o que eu pensava, mudou o que eu falo, mudou como eu me visto, o que eu assisto, o que eu escuto. Mudou, transformou tudo de dentro para fora. Foi muito forte. Jesus me tirou de uma lama e me lavou de cima a baixo. A mudança foi muito grande, foi muito profunda. Está sendo uma jornada maravilhosa, mas foi forte. E hoje eu percebo que Deus me curou primeiro para poder curar o meu casamento e assim poder curar meu marido.
E enquanto eu ainda estava no Brasil, a Vivi, mais uma vez, me falou e insistiu para que eu fosse fazer o CIS, o método CIS. Imagino que muitos de vocês conheçam, treinamento de inteligência emocional. Se você não conhece, vá atrás, conheça, é maravilhoso, faça. É transformador. E o trabalho que eles fazem é de Deus, Fenomenal. de Deus. Então vão atrás. E lá no CIS foram muitas as chaves que viraram para mim sobre ser mais intencional, sobre autorresponsabilidade. Eu entendi que muitas das coisas que eu reclamava do meu casamento, eu era o problema. Eu é que causava os problemas, não era o meu marido como eu achava. É tão mais fácil culpar ele, né? E foi lindo. Foram 4 dias de imersão. E logo depois do CIS, eu estava num êxtase, eu estava tão feliz, tão preenchida. E aí me veio medo. E agora? Como é que eu vou contar para o meu marido? Pois ele não tinha vindo nessa viagem comigo, ele tinha ficado aqui no Canadá. Será que ele vai me aprovar? Será que ele vai... O que será que vai acontecer? Será que ele vai me deixar? Porque não tinha como eu não ser essa nova pessoa, não tinha como eu não viver Jesus todos os dias. E o choque ia ser muito grande, muito grande. E aí, mais uma vez, a importância de ter as pessoas certas perto de você. Foi aí onde eu conversei com a Vivi, conversei com a Giovana. E eu fiz o que eu podia fazer, eu dobrei meu joelho. Eu orei muito, eu pedi muito para Deus preparar o coração do meu marido, para que ele me desse sabedoria para saber como falar para ele, o que falar ou não falar. E me espelhei muito na mulher de Provérbios 31, tentando o meu melhor, ser sábia, quieta quando precisar ser quieta, para não assustá-lo e ter paciência no processo dele. Que o processo é diferente, né? O tempo de cada um é diferente também. E com todas as orações e o meu joelho dobrado, Deus me ouviu. E ouviu muito. E então ela voltou do Brasil. Voltou do Brasil diferente, voltou do Brasil mais posicionada, voltou do Brasil... Eu chamei ela de fraca, foi um erro muito grande meu, porque ela se posicionou como mulher, e mulher submissa, e eu não entendi o que era mulher submissa, né, sobre a mesma missão, né? Ela se posicionou como mulher e eu não entendia isso, porque era uma Lali nova, então para mim é diferente. E aquilo foi ainda afastando a gente um pouquinho mais, porque eu ainda estava naquela ideia de que eu queria a minha mulher... festeira, baladeira, de bebida todo dia, sabe? Que trabalhou um monte e que é independente e essa era a Lali que eu conheci ela antes. E ela voltou do Brasil mais diferente ainda, mais ainda nessa nova Lali, né? Então, né, gente, como a gente não caminhava na fé, eu sabia que iam ser muitos os desafios e eram muitas mudanças, muito junto. E aí, conversando com o Jeff, marido da Vivi, de novo, as pessoas certas, gente, as pessoas certas. Eu pedi um help, né? Ele como homem, então, como é que eu falo com meu marido? Como é que eu começo? E ele sugeriu comentar com o Gui sobre o método CIS primeiro, né? Como a gente não estava na fé, quem sabe é uma forma mais sutil de ele começar a entender essas diferenças de hábito, né? De mentalidade. E aí ela chega em casa e aí ela diz, então, a gente vai participar desse curso, ou vamos participar desse curso, ela me convidou, né, óbvio. São 4 dias de imersão, 60 e poucas horas, e assim por diante. E começou a comentar sobre o CIS, e na minha cabeça a primeira coisa é assim, o quê? 4 dias num lugar fechado, 60 e poucas horas, mas nem tá louco, nunca. Falei, por que a gente não tem um curso desse de um dia, então, pra gente experimentar, pra tu ir me botando aos pouquinhos, né? Mas eu já comecei a aceitar a ideia, né? E aí, tinha um show, tinha um festival de punk rock, com bandas que eu escutava desde pequeno, que ia acontecer em San Diego, lá nos Estados Unidos, e que eu tava louco pra ir.
E aí passou uns dias, eu pensei, quer saber, eu vou fazer uma proposta para ela. Se tu for comigo no festival de punk rock em San Diego, deixa que eu cuide de tudo. Eu vou contigo no CIS. E eu pensei, eu vou convidar ela, mas nem sabendo. Ela vai dizer não, pra onde que ela vai no show de punk rock comigo? E ela falou sim, na hora. E aí me caiu o queixo, eu fiquei surpreso, né? Eu falei, tá bom, agora eu prometi, eu tenho que ir, né? Promessa é promessa, né? Gente, mas Deus sabia que eu não queria estar lá. Ele tampou meus ouvidos, eu não ouvi absolutamente nada. Ai, mas eu fiquei muito feliz, mesmo sendo com uma proposta. O fato dele ter aceitado ir para o treinamento, aceitado essa parte toda, foi Deus, gente. Foi Deus, vocês não estão entendendo. Ele jamais teria aceitado algo assim antes. Então, em fevereiro desse ano, nós fomos pro CIS, né? E eu cheguei lá sem saber o que eu ia ver, né? De braço cruzado, aquela coisa toda, né? Negativo total. Mas aí dentro do CIS, eu vi o quão importante é os pilares da nossa vida. E foi ali que eu percebi que a minha espiritualidade, quando eu fui dar a nota, a minha espiritualidade estava praticamente zero, né? E aquilo me deu um choque. Eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, porque eu quero ter plenitude na minha vida, eu quero ser melhor, eu quero melhorar cada dia, e eu não posso ter isso a minha espiritualidade não pode estar perto do zero, então eu vou ter que buscar alguma coisa. E ali eu comecei a entender também o processo que a minha mulher estava passando, né? A questão do posicionamento dela como mulher, do suporte que ela estava me dando como mulher, da minha função na casa como sacerdote, como provedor, como marido, como esposo, como homem, né? Foi ali que eu comecei a entender. Ai, tão lindo, né, gente? Tão lindo. E lá no CIS também, o Gui ganhou a Bíblia dele. Foi a minha primeira Bíblia. Foi muito que eu ganhei na minha vida. Muito bonito. Gente, para quem não queria fazer um curso, a gente saiu do CIS já com uma jornada de cursos pro ano inteiro. A gente viajou 1/4 desse ano e foi em função de cursos para Orlando. Cursos e melhoramentos. Gente, Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. E aí, em julho, né, no tour também do Paulo aqui em Toronto, a gente pegou um avião, fomos para lá. Passamos um dia lá, o pessoal de Orlando, que a gente estava fazendo, que a gente foi fazer o CIS e os cursos, foram para lá também em Toronto. E foi lá na Lagoinha, e aí no domingo, né, depois do curso, teve o culto da Lagoinha. E o nosso amigo lá de Orlando, ele é pastor também, ele estava pregando, e foi ali que tocou meu coração. A pregação dele foi muito forte para mim, e quando eles convidam alguém, né, as pessoas que não estão em Cristo, mas que querem estar e que não, aquilo me deu uma coisa por dentro, eu comecei a chorar e eu senti 2 mãos nas minhas costas, não tinha ninguém atrás de mim, eu senti 2 mãos nas minhas costas me empurrando, vai, só vai, me obedece, vai que eu te pego, vai que eu te agarro, e vem comigo, né? Só obedece e vai. E aquilo foi uma transformação para mim. Eu chorei e até hoje eu me emociono quando eu conto isso, mas ali foi quando eu aceitei Cristo na minha vida. E desde então a gente não se sentiu mais vazio. Isso passou. Quem diria? Né? Gente, aí depois desse momento lindo que a gente viveu em julho, a minha amiga maravilhosa Vivi, novamente, nos falou do Silk, da pastora Tânia Teresa, que ia estar acontecendo em Orlando. E no começo de outubro, né? Ia ser no começo de outubro. Nós já íamos estar em Orlando por 2 semanas, então no caso teríamos que estender para uma terceira, que nós já tínhamos um curso marcado lá. E aí foi onde o Gui olhou para mim e falou, lá ele não tem condições, não. A gente estava num processo de expansão da empresa e muita coisa acontecendo, né, nas 2 empresas, na verdade, e estender mais uma semana iria, além do custo financeiro, iria ter todo o impacto aqui, funcionários e clientes e assim por diante. E foi interessante que ela olhou para mim e falou, então ora. Aí eu nunca tinha orado para Deus assim fielmente e pedido alguma coisa. Sabe aquela história de que tu nunca acha que tu deve pedir porque tu é pecador e porque até hoje, né, tu abriu teus olhos e assim, eu não mereço isso, eu não mereço pedir nada, eu só tenho que agradecer. E ela me falou, ora e pede.
Então, foi a primeira vez que eu me ajoelhei para Deus e eu falei, Deus, se é pra gente ir, então, no Silk, na imersão da pastora Tânia Teresa, então me mostra. No dia seguinte, teve uma ligação do nosso escritório central, falando que a gente fechou um projeto enorme que era para acontecer, os clientes já tinham pagos, já estava tudo certo, eu iria conseguir fazer esse serviço antes de ir para a viagem em Orlando, antes de setembro, metade de setembro, e que estava tudo certo e que não era para me preocupar com nada. E aí eu desliguei o telefone, eu olhei para cima e eu falei, tá bom, senhor, eu entendi e eu vou obedecer. Então dali a gente se registrou no curso do Silk da pastora Tânia Teresa. E, gente, que transformação, hein? Que lugar, literalmente, de libertação e cura. Teve até um momento lá que eu olhei pro Gui e falei, gente, quase todo mundo aqui assistindo, né? Era pastor. Era pastor, já tava na vida Na caminhada há muito tempo. E nós dois ali, fresh, né? Fresquinhos, né? Bem fresquinhos. Okay. Eu falei, gente, ok, será que a gente tá no lugar certo? E depois vieram as confirmações, sim, nós estávamos no lugar certo. Foi uma libertação, foi uma cura, foi colocar todas as mentiras para fora, tudo que a gente passou, toda a promiscuidade, toda a traição, tudo que a gente passou na nossa vida de casal, a gente vomitou literalmente para fora um com o outro e botou nas mãos de Deus e diz o que é melhor é para ser, né? Vamos perdoar, vamos passar por cima disso, vamos começar uma vida nova, vamos no nosso casamento, né? Com pessoas e foi literalmente isso que aconteceu no Silk. Graças a Deus. E além disso, gente, a gente nasceu em Cristo, fomos batizados. Ai, foi lindo. Emocionante. Agora eu entendo por que as pessoas choram quando se batizam, até então eu não fazia ideia. Mas é muito lindo, muito lindo. Foi. E fomos muito bem assessorados também, por coincidência, ou como dizem, Jesucidência. Estava lá o pastor Giovanni e a pastora Patrícia, que seguraram a nossa mão durante esse processo. Aí de Meia Praia, né, aí de Itapema. Eles são de Itapema, estavam lá em Orlando e realmente seguraram a nossa mão, oraram com a gente para que a gente passasse por todo esse processo. E foi muito lindo, muito lindo. Gente, desde lá, Jesus alinhou os nossos valores, os nossos princípios, os nossos objetivos. E o Gui hoje, ele quase não bebe. Isso, gente, é uma glória de Deus gigantesca. E eu não bebo mais, álcool zero, e, gente, eu não sinto falta. Eu não sinto falta. A gente entendeu que a nossa jornada em Cristo está só começando. O nosso casamento está alinhado, o nosso casamento, eu falo para Lali que é puro, ela diz que é leve, eu acho que as duas coisas andam juntas. Então, a gente amadureceu como casal, a gente tem a nossa função homem e mulher dentro de casa, homem, marido e esposa, né, no nosso relacionamento. A gente pratica muito a nossa vida em Cristo, a gente louva junto, a gente canta junto louvores, a gente vai na nossa igreja todo domingo, a gente é fiel no dízimo, a gente ora juntos toda noite, às vezes de manhã junto, que isso pra mim era zero, eu não fazia nada disso. Hoje eu leio a minha Bíblia, não todo dia, mas eu leio quase todo dia, então, e a gente sabe que isso é só o começo, isso é o mínimo, é o básico que a gente tem que estar fazendo. Ai, gente, mas que tem tudo para ser bem melhor de agora em diante, né, meu amor? Né. Olha, Deus sabe, e algumas de vocês sabem o quanto eu pedi, o quanto eu queria, o quanto eu sonhei com esse casamento. Muito obrigado. Que hoje eu vivo. Ele é muito melhor do que eu imaginava, porque esse é Deus. Os planos dele sempre são maiores que os nossos. Gente, antes que eu me esqueça, a gente comentou, né, que nós achávamos que o financeiro era estabilizado, que as coisas estavam bem. Pois é, isso era antes de Jesus, mas depois de Jesus ele multiplicou tudo de uma forma tão rápida. Foram tantas bênçãos, uma atrás da outra. Bênçãos. E quando a gente vive em obediência, as graças de Deus, elas chegam até a gente. É muito engraçado, porque não tem uma pergunta que não vem uma resposta, né? Desde que tu bote em oração e que tu seja obediente. Sobre isso, obediência. As graças já estão prontas e Deus quer ainda entregar. Te entregar, nos entregar. E Ele entrega de acordo com a nossa obediência. Então, esposa, se o seu casamento precisa de restauração, dobre o seu joelho, ore, feche todas as brechas do inimigo,
E acredite que Deus vai entregar. Ele vai te dar sabedoria e vai restaurar o seu casamento. E se você conhece alguém que ainda não foi apresentado a Jesus, entenda, você tem uma oportunidade gigante na sua frente. Leve ela pro café ou apresente Jesus para ela, porque de verdade pode mudar a vida dela, o casamento e as próximas gerações que estão por vir. Eu não quero nem pensar se a Vivi não tivesse me convidado para ir no café, como estaria hoje As nossas vidas. as nossas vidas. O trabalho que as meninas fazem no café é maravilhoso. Elas se permitem ser instrumentos na mão de Deus sobre o agir dele para curar pessoas, como eu, como meu marido. A gente acredita que Deus usa as pessoas, né? Usa as pessoas para trazer a palavra dele, para trazer a mensagem dele, tudo que ele tem para nos dar. E a gente é agradecido demais, né? Por Deus ter posto o Jeff e a Vivi na nossa vida. A gente já falou isso para eles, mas a gente nunca vai cansar de dizer muito obrigado, né? Muito obrigado por tudo que vocês têm feito, pelo exemplo de família que vocês são. Exemplo de marido e mulher, exemplo de pai e mãe, exemplo de amigo e amiga, né? E o exemplo que vocês dão aí na cidade de vocês para todo mundo, né? Então, muito obrigado. A gente também quer agradecer as nossas mamães. Nossas mamães. Que nos trouxeram ao mundo e sempre fizeram o melhor, o absoluto melhor que elas souberam e puderam fazer por nós. A gente honra vocês e a gente ama Demais. vocês. A gente te ama. A gente ama vocês, mamãe. E obrigada, Giovana, e as mulheres maravilhosas do time do Café com Propósito. O trabalho que vocês fazem é lindo. A gente está aqui de longe, mas sempre de olho. Sempre de olho, é verdade. Por vocês, para que mais vidas sejam alcançadas com o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Papai do céu abençoe. Continue abençoando a vida de vocês, de cada uma de vocês e da família de vocês, até 1000 gerações. E acima de tudo, obrigada, Jesus, por ter dado a sua vida por nós. E acima de tudo, obrigado, Jesus, por ter morrido por nós, por ter nos salvado e por nos ter cuidado muito antes da gente saber do seu amor. Tudo vem de ti, para ti, e toda glória ao Senhor. Tenham um dia abençoado, todos vocês. Muito obrigado, Giovana, por tudo isso e fiquem todos com Deus. E obrigado por nos ouvir. Tenham um ótimo Beijo bem dia. grande. Tchau, tchau.